Quero o divórcio. Encontrei alguém que realmente me faz feliz. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 45 anos e trabalho como analista de sistemas financeiros para a Solution Finanças, em Campinas, São Paulo. Essa mensagem chegou enquanto eu estava sentado à minha mesa, numa manhã de quarta-feira, verificando pela terceira vez os algoritmos de detecção de fraude de um cliente. Minha esposa, Fernanda Lima, deveria estar em uma conferência de marketing em Curitiba, Paraná. 3 dias, ela disse. Rotina. O telefone vibrou novamente. Já transferi os fundos de aposentadoria para minha conta particular. Você pode ficar com a casa. Não preciso mais dela. Sentei-me para tomar meu café, abri o aplicativo do banco e verifiquei os saldos. Algo já estava errado, mas não era o que ela pensava. Respondi, espero que esteja feliz. E foi isso. Sem discussão, sem súplicas. Apenas 7 palavras. Passei a hora seguinte observando a atualização dos itens, em 3 painéis diferentes. Todas as contas conjuntas que tínhamos passavam por um monitoramento consolidado, algo que eu mesmo criei. Aposentadoria, investimentos, fundos de emergência, até mesmo a conta corrente, que Fernanda achava que era só dela. Ao iniciar essas transferências, ela acionou vários protocolos de detecção de fraude. O sistema não se importava com emoções ou estado civil. Ele detectou 6 dígitos sendo movimentados sem a devida verificação de ambas as partes. As medidas federais antifraude entraram em vigor automaticamente. Ao meio-dia, meu celular acendeu com alertas, não da Fernanda, mas da instituição receptora. Análise da conta iniciada. Depósitos congelados aguardando investigação. Não sorri, não comemorei. Apenas fechei os alertas e voltei ao trabalho. A segurança financeira de outra pessoa precisava da minha atenção. O telefone da Fernanda começaria a vibrar em breve. Ela tentaria acessar o dinheiro e encontraria seu saldo zerado. O sistema não tolera decisões ruins. Eu havia aprendido essa lição vendo contas congelarem durante investigações de atividades suspeitas. Dinheiro não se importa com amor, traição ou timing. Ele segue regras, e Fernanda tinha acabado de quebrar todas. Estávamos casados há 22 anos. Namorávamos desde o ensino médio em Sorocaba, São Paulo. Eu já era o cara dos números naquela época, calculando as taxas de sucesso do time de beisebol, acompanhando a arrecadação de fundos da nossa turma de formandos, centavo por centavo. Fernanda era a borboleta social. Tudo o que uma profissional de marketing deve ser. Charmosa, persuasiva, sempre fazendo networking. Você é muito cuidadoso com o dinheiro, ela dizia, depois que eu conferia 3 vezes nossas declarações de imposto. De renda. Alguém tem que ser, eu respondia. Funcionou por anos. Eu gerenciei nossas finanças, enquanto ela construía sua carreira na mídia Nova Estratégias. Ela viajava com frequência, participava de workshops em Austin, seminários em Florianópolis, Santa Catarina, sempre fazendo networking, sempre pela empresa. Os sinais de alerta surgiram lentamente, como névoa se dissipando sobre a água. 6 meses atrás, ela parou de perguntar sobre projeções de aposentadoria. 3 meses atrás, abriu um cartão de crédito sem discutir o assunto primeiro. 2 semanas antes, comentou que nosso quarto de hóspedes estava muito bagunçado. Afinal, quem ainda vem nos visitar? Disse ela. Minha irmã notou isso durante o dia de ação de graças. Ela parece distante. É só estresse do trabalho. Expliquei. Mas Fernanda não estava estressada. Ela estava planejando. Enquanto eu mantinha nosso sistema consolidado de acompanhamento financeiro, algo que construí após uma auditoria fracassada em uma empresa cliente que custou milhões a eles, ela também estava estudando, aprendendo. Pontos cegos. Só que meu sistema não tinha pontos cegos. Cada conta conectada, cada transferência monitorada, não por desconfiança, mas por hábito. Por anos detectando tentativas de fraude de clientes e entendendo como o dinheiro se movimenta quando as pessoas não querem que ele seja rastreado. Na terça-feira à noite, antes de partir para Curitiba, ela estava estranhamente interessada em nossos saldos de aposentadoria. Quanto temos no total? Perguntou ela durante o jantar. Cerca de R$ 800 mil entre nós, eu disse.
Por quê? Só curiosidade. Agora, essa curiosidade fazia todo o sentido. Ela estava calculando sua estratégia de saída. Pensei em ligar para a mãe dela, para a melhor amiga dela, para a Juliana Mendes, para os meus pais. Mas o que eu diria? Sua filha tentou roubar nossa aposentadoria e foi pega pela detecção de fraudes? Parecia ridículo. Material para novela. Em vez disso, preparei o jantar, assisti ao noticiário e verifiquei os alertas mais uma vez. As transferências ainda estavam congeladas. A investigação de fraude levaria de 5 a 7 dias úteis para liberar ou devolver os fundos. Fernanda apostou na velocidade, esperando acessar tudo antes que eu percebesse, antes que o sistema a pegasse. Ela havia esquecido que, em nossos anos juntos, eu nunca deixei passar um detalhe financeiro. A ligação chegou na sexta-feira de manhã, às 11h30. Rafael, meu cartão não está funcionando. A voz dela tinha aquele tom que eu reconhecia das teleconferências quando suas apresentações davam errado. Pânico controlado, disfarçado de leve aborrecimento. Qual é o seu saldo? 0. Como assim 0? Fiz a transferência. Isso mesmo, respondi. Ouvi sua respiração e depois silêncio. O que você fez? Nada, respondi, com sinceridade. O sistema de detecção de fraudes sinalizou transferências incomuns de contas de aposentadoria protegidas. Regulamentações federais exigem revisão para saques grandes sem a devida autorização conjunta. Mais silêncio. Quanto tempo? De 5 a 7 dias úteis. Talvez mais se encontrarem problemas. Ela desligou. Fiquei sentado no meu escritório, em casa, olhando os alertas de fraude. Tomei um gole do meu café. Algo fundamental havia mudado em mim. Não raiva, não exatamente traição, apenas clareza. Por 22 anos, protegi nosso futuro financeiro, economizei com cuidado, investi com sabedoria e criei sistemas para detectar problemas antes que acontecessem. E a mulher por quem eu tinha feito tudo, decidiu levar tudo e desaparecer. Mas o dinheiro não era o que doía. Era a eficiência da traição. Mensagem de texto, transferência, adeus. Como fechar um negócio? Abrir nossa carteira de investimentos. Sem as transferências da Fernanda, nossas contas de aposentadoria permaneceram intactas. A casa comprada há 5 anos por R$300 mil agora valia quase 500 mil. Minhas modestas ações mantidas em contas individuais. Nossos títulos de capitalização, tudo ainda estava lá, protegido por protocolos que eu havia criado quando ela viajava para eventos de networking. Meu celular mostrou 23 mensagens de texto da Fernanda na sexta-feira à tarde. Eu não as li. O que havia para discutir? O advogado de divórcio que consultei no sábado foi compreensivo, mas direto. Arquive agora. Documente tudo. A tentativa de má conduta financeira funcionaria a seu favor. Dei entrada na segunda-feira de manhã. Documento simples, sem pedidos de pensão alimentícia, sem divisão dos bens não afetados, apenas divórcio. A casa continuou em meu nome. Eu não havia mexido em nossa conta corrente conjunta. Deixei que ela ficasse com o saldo de R$3 mil. Fernanda poderia ficar com essa parte. Na terça-feira, a realidade se instalou. Eu não era do tipo vingativo, nunca fui, mas também não era ingênuo. Os mesmos sistemas que criei para proteger nossos clientes na Solution Finanças me protegeram. Algoritmos bancários não se importam com votos matrimoniais. Eles se importam com padrões, com autorização, com conformidade. E Fernanda violou todas as regras pensando que estava sendo esperta. Fui trabalhar, almocei na minha mesa, analisei casos de fraude. A ironia não me passou despercebida. O fim de semana chegou. Limpei o quarto de hóspedes do qual Fernanda havia reclamado. Doei seus livros antigos, encaixotei fotos. Não por raiva, mas por praticidade. A vida que eu conhecia tinha acabado, com uma mensagem de texto. Mas os sistemas que eu havia implementado perduraram. Às vezes, os melhores planos são aqueles que você torce para nunca precisar, que às vezes eles te salvam sem que você precise levantar um dedo. Fernanda contratou Juliana Mendes como sua advogada. Eu conhecia Juliana dos churrascos do bairro, sempre falando sobre brechas e soluções legais. Elas entraram com uma ação
alegando que eu havia orquestrado o congelamento da conta deliberadamente. Seu marido usou sua expertise financeira para sabotar o patrimônio conjugal, diziam os jornais. Encontrei-me com meu próprio advogado, Dr. Marcos Ribeiro, da Ribeiro em Farias Advogados Associados, ex-banqueiro. Ele leu a moção e riu. Eles vão por má conduta? Ele balançou a cabeça. Estratégia ousada, quando os alertas de fraude são respostas automatizadas do sistema, não ações manuais. A audiência estava marcada para 2 semanas depois. Enquanto isso, Fernanda ligou para casa 17 vezes no domingo à noite. Finalmente, respondi. Rafael, você precisa ligar para o banco. Diga a eles que foi autorizado. Estou presa aqui. Onde é aqui? Florianópolis, Santa Catarina. E estou hospedada na casa de amigos. Florianópolis não é Curitiba, Paraná. Silêncio, então. É complicado. Tenho certeza de que é. Você ligou para o organizador da sua conferência, para o seu chefe na mídia Nova Estratégias. Nem comece, só perguntando, já que você supostamente está em um evento de trabalho. Clique. A segunda-feira trouxe novidades interessantes. Meus sistemas de monitoramento de fraudes sinalizaram algo novo. Fernanda tentou abrir cartões de crédito usando nosso endereço conjunto. 3 solicitações em 2 dias, todas recusadas devido à investigação de fraude pendente. Ela estava presa em um vício financeiro que ela mesma criou. Sem fundos disponíveis, crédito congelado, viagens limitadas ao dinheiro que tinha em mãos. Na terça-feira, Juliana me ligou diretamente. Isso está ficando complicado. Rafael, sua esposa precisa de despesas básicas de subsistência. Ela pode usar a conta corrente conjunta. R$3.000 estão lá, intocados. Isso não é nada razoável. É o que sempre levamos para emergências. Ela considerou 800. R$1.000 razoável para transferir sem discussão. Juliana desligou. A quarta-feira trouxe uma revelação por canais inesperados. Eduardo Farias, chefe de Fernanda na mídia Nova Estratégias, ligou preocupado. Fernanda estava mesmo na nossa conferência em Curitiba, Paraná. O RH não tem registro da inscrição dela. Pensei em mentir e protegê-la. Você teria que perguntar a ela. Ela não respondeu às minhas mensagens. Também notamos irregularidades nos relatórios de despesas dela. Meu estômago embrulhou. Não apenas uma traição pessoal. Má conduta profissional também. Não posso falar sobre isso. Entendido. Mas se ela entrar em contato com você, tudo bem. Obrigado, Rafael. A investigação de fraude se expandiu. Representantes do banco entraram em contato comigo diretamente. Senhor, encontramos várias transferências incomuns entre contas corporativas e pessoais nos últimos 18 meses. Todas do mesmo endereço IP da estação de trabalho. Fernanda não tinha apenas nos roubado. Ela estava desviando fundos da empresa. Meu plano de vida tranquila foi completamente destruído. Todos os alicerces com os quais eu contava, casamento, confiança, honestidade básica, pareciam comprometidos. Mas eu não a havia empurrado para o crime. Simplesmente havia criado sistemas que detectavam a situação quando acontecia. Na quinta-feira de manhã, Juliana entrou com um pedido de emergência para as despesas de subsistência de Fernanda. O juiz marcou uma audiência rápida para a sexta-feira. Preparei-me metodicamente, imprimi extratos bancários, alertas de fraude e padrões históricos de transferência. Meu treinamento financeiro entrou em ação. As evidências falam mais alto que as acusações. Na noite anterior à audiência, Fernanda mandou uma mensagem. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Não respondi. Desculpas após tentativa de roubo soaram vazias. A sexta-feira chegou, fria e cinzenta. No tribunal vi Fernanda pela primeira vez desde sua saída da conferência. Ela parecia menor, de alguma forma pálida. Por quê? Sussurrou ela no corredor. Por que o quê? Por que eu percebi? Por que o sistema funcionou? Por que você tentou levar tudo? Ela não teve resposta. A audiência durou 20 minutos. O juiz analisou os relatórios de fraude, observou a natureza automatizada das retenções e decidiu que o acesso à verificação conjunta era suficiente para as necessidades básicas durante a investigação.
Fernanda saiu de mãos vazias. Sua armadilha a pegou. Na segunda-feira seguinte, recebi uma visita inesperada. Marcelo Medeiros, um investigador da Leste Consultoria Financeira, apareceu no meu escritório. Sr. Costa, encontramos evidências de fraude sistemática envolvendo sua esposa e várias contas corporativas. Precisamos da sua expertise. Não estou envolvido. Sabemos. É por isso que precisamos da sua ajuda. Seu sistema pessoal de detecção de fraudes sinalizou padrões que não percebemos. Durante um café em nossa sala de conferências, Marcelo revelou o escopo. Fernanda não agiu sozinha. Carlos França, outro executivo da mídia Nova Estratégias, ajudou a estabelecer uma complexa rede de transferências. Eles vinham transferindo verbas de marketing corporativo para contas pessoais há quase 2 anos. Seu sistema disparou vários alertas que nos levaram a auditar toda a divisão deles. Quanto? Estimativa preliminar? 2 milhões de reais em várias contas. Fiquei enjoado. Enquanto eu monitorava nossas finanças pessoais meticulosamente, minha esposa comandava um esquema de apropriação indébita corporativa. A traição era mais profunda do que um casamento fracassado. O que acontece agora? Investigação federal. Suas contas pessoais já estão sendo separadas do caso de fraude comercial. Mas precisamos de documentação que comprove sua falta de conhecimento ou envolvimento. Eu forneci tudo: declarações de imposto de renda, extratos financeiros pessoais, toda a trilha de auditoria dos meus próprios sistemas de rastreamento. Todas as evidências que comprovam que eu criei esses protocolos para proteção, não para permitir roubo. Fernanda mandou uma mensagem naquela noite. Estão dizendo que são acusações federais. Acham que recebi milhões. Não respondi. O que eu poderia dizer? A terça-feira trouxe mais revelações. Nosso corretor, Roberto Cardoso, ligou para falar sobre consultas incomuns. Alguém está perguntando sobre colocar sua casa à venda. Comprador à vista pré-aprovado. Preço de R$300 mil. Disseram que representavam você e sua esposa. R$300 mil. O preço de compra original 5 anos atrás. Eduardo Farias fez essas perguntas. Como você descobriu esse nome? As peças se encaixaram. Fernanda e Eduardo não tinham apenas roubado dinheiro. Eles planejavam comprar nossa casa pelo valor antigo, por meio de um comprador confederado. Revender pelo preço de mercado atual, R$500 mil. Engajar a diferença. Uma estratégia de saída completa, disfarçada de transação imobiliária. Na quarta-feira, encontrei-me com a detetive Sara Mello, da Unidade de Crimes Financeiros de Campinas, São Paulo. Ela confirmou o padrão. Eles visavam imóveis pertencentes a funcionários da empresa, criando pressão artificial no mercado para forçar vendas abaixo do valor de mercado. Seu sistema detectou anomalias na transferência que expuseram todo o esquema. Quantas vítimas? 12 famílias até agora. Seu caso é a prova mais limpa que temos. Pensei nessas 12 famílias, pessoas como eu que confiavam, que planejavam cuidadosamente, que seguiam as regras enquanto outros encontravam maneiras de contorná-las. Na quinta-feira, a tentativa de Fernanda de acessar os fundos congelados por meio de uma ordem judicial de emergência fracassou. O advogado dela solicitou uma conferência. Sua cliente precisava se preparar para o indiciamento federal. Dr. Marcos Ribeiro explicou. A investigação de fraude se expandiu para além dos bens conjugais. Juliana Mendes parecia abalada. Fraude eletrônica federal, conspiração, possíveis, acusações de rico, se estabelecerem negócios em andamento. Fernanda enfrentaria uma pena de prisão considerável, não apenas por roubar de mim, mas também pelo roubo sistemático de sua empregadora e fraude patrimonial coordenada. Naquela noite, encaminhei toda a minha documentação financeira para o Ministério Público Federal. Cada alerta de fraude, cada registro de monitoramento, cada evidência que meus sistemas haviam coletado. Eu não havia criado aqueles sistemas por vingança, mas eles haviam descoberto um crime muito maior do que a traição pessoal. A justiça não vem da raiva, vem de fatos, de padrões, de sistemas projetados para revelar a verdade, e às vezes
A verdade arruína mais do que apenas casamentos. Testemunhei perante o grande júri na quinta-feira de manhã. Limpo, factual, sem emoção na voz enquanto explicava como meus sistemas de monitoramento financeiro funcionavam. Os alertas automáticos disparavam às 3 da manhã, quando as transferências ultrapassavam os limites predefinidos. Nenhuma intervenção humana era necessária. O promotor apreciou a precisão técnica. Você já acessou as contas da sua esposa sem permissão? Não. O sistema monitorava apenas contas conjuntas. Eu o criei para detectar padrões incomuns em nossas finanças compartilhadas. 2 horas de depoimento. Detalhes sobre cada alerta, cada protocolo de segurança, como o sistema diferenciava, atividades normais de suspeitas. A possível sentença de Fernanda ficou mais clara. O Ministério Público Federal apresentou as acusações. Múltiplas acusações de fraude eletrônica, conspiração e apropriação indébita. No mínimo, 20 anos de prisão em caso de condenação. Após o depoimento, fui direto para o meu escritório na Solution Finanças. Minha líder de equipe, Michelle Chang, vinha atendendo ligações a semana toda. Investigadores federais disseram que precisavam da nossa auditoria completa de sistemas, de tudo a que Fernanda tinha acesso. Passamos a sexta-feira convertendo 3 anos de dados financeiros. Cada login, cada transação, cada ponto de acesso que Fernanda usou para criar seu esquema. Nenhum de nós previu isso, disse Michelle baixinho. Ninguém previu. É por isso que esses sistemas existem. Fim de semana trouxe uma paz inesperada. Investigadores federais apreenderam os celulares, laptops e discos rígidos externos de Fernanda e Eduardo. As evidências se acumulavam a cada hora. Domingo à tarde, Juliana Mendes ligou. Rafael, Fernanda quer oferecer informações sobre crimes financeiros maiores. Ela está disposta a revelar nomes se as acusações forem reduzidas. Isso é entre ela e os promotores. Eles podem perguntar sobre reconciliação conjugal como material para testemunhar. Pensei com cuidado. Diga a eles que nosso casamento acabou quando ela tentou roubar nossa aposentadoria. O resto são apenas números. Na segunda-feira recebi uma notificação formal. A investigação sobre os bens conjugais estava concluída. Todos os fundos de aposentadoria seriam devolvidos às suas contas originais. A conta corrente conjunta seria dividida igualmente. R$6.000, metade do que Fernanda achava que precisava para despesas básicas. A terça-feira trouxe a decisão final. Acusações federais emitidas. Fernanda, Eduardo e outros 5 funcionários da mídia Nova Estratégias foram acusados de comandar um esquema organizado de fraude financeira em toda Campinas, São Paulo. A audiência de fiança revelou mais. Segundo as diretrizes federais, risco de fuga significava ausência de fiança. Fernanda permaneceria presa, aguardando julgamento. Mensagem de texto da prisão na terça-feira à noite. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Finalmente respondi. Você nunca quis ser pega. Na quarta-feira, o promotor público federal ofereceu acordos de confissão de culpa, penas reduzidas em troca de cooperação total. A escolha agora é de Fernanda, 20 anos, ou testemunhar contra Eduardo e sua rede. Limpei o escritório dela em nossa casa naquela noite. Caixas de materiais, de marketing, arquivos, impressões de computador. Na gaveta de baixo encontrei um caderno com preços de imóveis, avaliações de imóveis, uma lista de 12 endereços, alvos, entre eles a nossa casa. Ela havia planejado metodicamente como eu faria, mas pensando em roubo em vez de segurança. Quinta-feira à tarde, o processo de divórcio foi retomado. A prisão dela complicou tudo. Sua esposa está disposta a ceder todos os bens conjugais, explicou seu novo defensor público. Em troca do seu depoimento sobre o caráter dela, eu já testemunhei sobre o que sei. Os sistemas financeiros, os alertas de fraude, ela está pedindo depoimento pessoal sobre o seu casamento. Considerei isso 22 anos, a pessoa que eu pensava conhecer, os esquemas dos quais eu nunca suspeitei. Testemunharei sobre o que observei, nada mais. Dr. Marcos Ribeiro apresentou documentos confirmando os termos. A casa continuou sendo minha.
contas de aposentadoria restauradas, pensão alimentícia modesta rejeitada. Uma sentença federal a tornaria irrelevante. Na sexta-feira, recebi uma carta escrita à mão da prisão. Me perdi no dinheiro. Comecei a ver como era fácil. Rodrigo disse que os sistemas poderiam ser contornados. Eu acreditei nele mais do que em você. Me desculpe, guardei a carta no meu arquivo, prova de admissão, não de perdão. Os sistemas que eu havia construído continuaram funcionando. Automatizados e imparciais, detectando crimes enquanto casamentos desmoronavam. O julgamento federal durou 17 dias. Testemunhei 2 vezes. Primeiro sobre os sistemas financeiros, segundo sobre o meu casamento. Você já suspeitou das atividades profissionais da sua esposa? Não, eu confiava nela. Quando essa confiança acabou? Quando meu sistema de detecção de fraudes a flagrou tentando transferir nossos fundos de aposentadoria sem autorização, o júri ouviu atentamente. Fernanda Lima se sentia cada vez menor, mais pálida, e as roupas de grife substituídas pelo traje padrão da prisão. No 12º dia, Eduardo cedeu. Acordo judicial aceito. Cooperação total em troca de 7 anos em vez de 25. Ele detalhou tudo. Marketing, orçamento, apropriação indébita, esquemas de manipulação de propriedades, uma rede de executivos em 3 estados, o papel de Fernanda Lima como coordenadora. Ela administrava os livros contábeis, monitorava tudo, certificava-se de que nada parecesse incomum nos extratos da empresa. Irônico. Ela aprendeu diligência financeira me observando e usou isso para fins criminosos em vez de proteção. A promotoria tocou ligações gravadas. A voz de Fernanda Lima é clara. Rafael Costa está muito focado em seus próprios sistemas. Ele nunca vai verificar minhas contas do trabalho. Minha esposa, com quem estou casado há 22 anos, apostando no meu respeito por limites para permitir seus crimes. O dia 17 trouxe o veredito. Culpado. 12 acusações de fraude eletrônica. 8 acusações de conspiração. 2 acusações de peculato. Sentença marcada para 6 semanas depois. Saí do tribunal diretamente para minha caminhonete. Sem coletivas de imprensa, sem declarações. Apenas dirigi para casa. O sistema financeiro havia cumprido sua função. Descobriu a fraude, forneceu provas, possibilitou a justiça, não a vingança, apenas as consequências. 2 meses após a sentença, Fernanda Lima recebeu 18 anos de prisão. Eduardo, 9. Vendi a casa por R$500 mil após as taxas, mais do que o suficiente para começar do zero em outro lugar. Mantive o emprego em Campinas, na Soluzion Finanças, aprimorei meus sistemas de detecção de fraudes e adicionei recursos projetados especificamente para detectar esquemas de apropriação indébita corporativa. Essas atualizações podem economizar milhões para outras empresas, relatou Michele. É isso mesmo. O divórcio foi finalizado discretamente, sem contestações. A confissão de culpa de Fernanda Lima eliminou qualquer possibilidade de contestação. Assinei os papéis enquanto ela cumpria sua pena de prisão. Dr. Marcos Ribeiro ligou para me atualizar. Restituição integral ordenada. Seus fundos de aposentadoria estão permanentemente protegidos. Comprei uma casa menor em Sorocaba. 1 andar. Simples. Sem quartos de hóspedes para bagunçar. Sem lembranças de 22 anos perdidos. Comecei a dar aulas em meio período na Universidade Estadual de Sorocaba. Aulas de detecção de fraudes financeiras 2 vezes por semana. Casos reais, lições reais. Confiem, mas verifiquem. Eu dizia aos alunos. Os sistemas protegem quando as pessoas não conseguem. Ocasionalmente recebia cartas da prisão. O remorso de Fernanda Lima aumentava com o isolamento. Não respondi, não visitei, não perdoei, não me arrependi. Apenas de forma limpa. Os sistemas operavam sem emoção, algoritmos captando padrões, a matemática revelando a verdade. Aprendi a viver da mesma maneira. 3 anos depois, o ritual do café da manhã foi estabelecido. Café da manhã simples, verificações de mercado automatizadas. Dirijo para o trabalho sem destinos a evitar. Às vezes, passava pelo mídia nova estratégias enquanto fazia recados.
Prédio novo, recomeço. 12 famílias receberam restituição. Aprendi a confiar com cuidado. A vida continuou, ordenada, sistemática, protegida. A lição foi levada adiante. Traição acontece, roubo acontece, sistemas perduram, e às vezes a justiça chega por meio de equações em vez de emoções. Fiz as pazes com essa matemática.